Bom dia, bom dia, boa sexta-feira, quase fim de semana, sextou, né? Então, dia hoje está ótimo, está até fazendo calorzinho. Eu gostaria de agradecer muito a presença dos senhores nessa manhã, é, em especial o nosso convidado palestrante, doutor Antônio Galvão Pérez. Muito obrigado, doutor Galvão. Eu que agradeço o convite. Essa casa é a Casa do Comércio, é a Casa do Empreendedorismo, é a Casa do Iniciativa. Tem três temas que penso muito importante, entre outros, né? Muito importante, em especial importância na questão do empresário. O primeiro tema é o tema tributário, né? Essa casa foi implementada muito bem, tem comissões, discussões. O segundo tema são os temas ligados ao direito societário, que são também temas que a gente acaba indo. E um terceiro tema que acaba sendo um pouco negligenciado, não só pela ação imparcial, pelas, na minha visão, as associações empresariais. Não é negligenciado, não tem dado a importância que ela precisa ser dada, as discussões, os debates internos, são as relações de trabalho, no sentido amplo da palavra, né? De fornecedores, mesmo de empregado, de colaboradores. Então, a gente ouve, né, nessas atividades empresariais e no empresariado de modo geral, muitas, às vezes, reclamações pelas paredes, observações, críticas às relações, mas pouco debate sério, diria, pouco debate nas instituições de empreendedores, né? A gente vai ver mais esses debates na OAB, na universidade, mas não na comércio, tanto, ou não que não exista na associação comercial, não que não existe debate, mas não existe talvez com a profundidade e o compromisso e a constância que eu acho que o tema merece. O colaborador, o empregado, o auxiliar, o fornecedor de serviço, ele faz parte do nosso negócio, das empresas. Então, esse ponto é muito importante. Então, nesse contexto, em especial, eu agradeço ao Dr. Galvão Pérez, professor, doutor, estudioso do tema, do assunto, e que muito nos preocupa. É um assunto muito importante, muito relevante. Moralmente, eu sou tributarista, né, de país assim, fundamento tributarista, moralmente na questão atual da reforma tributária. Então, na reforma tributária, nós temos um probleminha, que é o empregado não vai gerar crédito por IBS-CBS. Isso está consta na lei. Enquanto que o fornecedor de serviço, o prestador de serviço, gera crédito. É claro que isso tem uma zona, toda uma zona cinzenta aí entre o que é um prestador de serviço puro e um empregado típico, que isso vai ter que ser enfrentado, trabalhado, discutido, vai implicar em como vai ser estruturada as relações empresariais daqui para frente, né? Porque esses créditos, esses custos vão ser muito relevantes para a empresa, para as pessoas. Então, a partir desse preâmbulo, essa problematização, que eu coloquei, eu peço para o nosso colega, Dr. Romeu, coordenador do NAS, que é essa máquina do NAS, que fizesse algumas considerações e apresentasse para o doutor Antônio Galvão. Obrigado, Beto. Bom dia a todos. Antes de falar um pouquinho sobre a palestra de hoje, eu gostaria de apresentar o doutor Antônio. O doutor Antônio Galvão Pérez, ele é advogado, doutor e mestre em Direito do Trabalho pela USP, professor adjunto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado, professor do curso de pós-graduação em Direito do Agronegócio do IBDA, presidente da Comissão do Direito do Trabalho do Instituto dos Advogados de São Paulo, foi presidente,
e membro do Instituto dos Advogados de São Paulo e membro do Conselho Superior de Relações de Trabalho da Fiesp. Bom, o doutor Antônio, eu tenho uma grata satisfação tê-lo aqui conosco hoje para falar. Para mim, é um grande estudioso do direito do trabalho, com quem eu tive a honra de ser cliente dele e trabalhar em conjunto com ele em alguns casos, em alguns clientes que eu tenho. Então, assim, eu conheço ele, vamos dizer assim, dos dois lados do espectro, do balcão da nossa atuação prática. Um dos casos, quando eu era cliente dele, um caso muito relevante, inclusive saiu na imprensa, tudo, e o escritório dele, o professor Robortella, e ele tiveram lá um grande sucesso na defesa da empresa. Então, para mim, é uma das referências do direito do trabalho hoje no Brasil e nos orgulha muito, né, nos honra muito a sua presença aqui, doutor Antônio. Então, para falar um pouquinho para esse grupo, que também é um grupo que eu tenho bastante carinho, é um grupo que a gente tem aí já há um ano e meio, fez reuniões recorrentes sobre direito societário, direito empresarial, reforma do Código Civil, então temas assim que afetam o empresário diariamente, e eu tenho certeza que a sua exposição também contribuirá muito para o nosso grupo, para as reflexões aqui do nosso grupo. Então, muito obrigado mais uma vez, e a palavra é sua. Gostaria de agradecer tanto ao professor Romeu como ao doutor Alberto pelo convite. Acredito que essas palavras do doutor Romeu, a amizade que nós temos, né, por exagero aqui na apresentação. Ele, de fato, esse tema, né, que a gente fala hoje, é um tema da ordem do dia. Né? Para entender esse tema, você entender um pouco o certo embate que está havendo entre o STF e o Tribunal Superior do Trabalho. O STF e a Justiça do Trabalho. Então, a ideia é passar um pouco por esse embate, né? Como os ânimos aí se acirraram um pouco, né? E chegar no estado atual, onde estamos hoje, na definição dessa matéria. Então, por favor, pode compartilhar os slides? Coloquei aqui só para ilustrar uma frase, três parágrafos aqui no artigo do professor Paulo. O professor Paulo é um magistrado do Rio de Janeiro. Inclusive, no Rio de Janeiro se criou uma associação de magistrados paralela à Associação dos Magistrados tradicional. E o professor Paulo tem enxergado, né, a necessidade de uma modernização da jurisprudência. Né? E ele faz uma crítica à jurisprudência trabalhista que se coloca como protetiva, com uma visão de justiça social, com argumentos que se repetem como dignidade da pessoa humana, não retrocesso social. Né? Então, ele coloca isso como algo perigoso. Né? Nós enxergamos a necessidade de aumentar a proteção ao trabalhador, né? Com argumentos que são muito teóricos, muito abstratos, e nos distanciamos da realidade concreta das relações de trabalho. Os senhores percebem isso no dia a dia. Isso causa uma grande insegurança jurídica, porque nem sempre o texto da lei, né, ou a vontade do legislador, acaba prevalecendo. Né? Surgem interpretações que se desviam, né, daquela intenção inicial. Né? Nós vimos isso com a reforma trabalhista em diversas matérias. Né? A ideia do legislador foi sendo superada pela prática, né, pela jurisprudência. E aí o STF, em vários momentos, corrige esse caminho, né? Mas é um embate constante. Só para ilustrar, né? No ano passado, houve uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho fixando o entendimento de que a reforma trabalhista se aplica aos contratos que já estavam em curso no momento da reforma. Reforma de 2017. Né? Então, em 2024, ele se classifica esse entendimento. Quantos conflitos houve de lá até 2024? Quantas decisões em sentido contrário aconteceram? Né? E os empresários vivendo essa discussão. Então, por exemplo, no agronegócio, fim das horas antigas, né? Que é a integração do tempo de trajeto do trabalhador até as fazendas. Fazia parte da jornada. A reforma deixa de fazer. Muitas empresas foram condenadas a continuar computando a jornada de trabalho, porque se entendeu que a reforma não se aplicava aos contratos que já estavam em curso. Aí, anos depois, veio o TST e firma o entendimento, não se aplica. Mas e as condenações? E a insegurança jurídica?
Então, é o tipo de problema de interpretação, né? Isso se acirra também quando a gente percebe que a legislação trabalhista e toda essa jurisprudência se aplica apenas ao empregado, né? Ela acaba não se estendendo a quem está fora do conceito de empregado. Então, eu acabo aumentando cada vez mais a proteção, não ao trabalhador, mas ao empregado, figura do empregado, de todas as espécies de trabalhador, né? Surge essa multiplicidade de interpretações e muitos autores colocam, né, que essa proteção no, no varejo acaba prejudicando a proteção no atacado. Em que sentido, né? Se eu acabo estendendo demais essa proteção, acabo interpretando esses pontos todos da forma mais favorável sempre ao trabalhador. Uma consequência óbvia disso é o aumento do custo, né, nessa forma de contratação. Então, existe naturalmente uma pressão para que em diversos setores não se contrate mais empregados. Isso tem a ver com o tema da palestra de hoje. Então, essa proteção no varejo, eu vou proteger o João ali, naquele caso concreto, né? Eu vou estender, vou assegurar a melhor interpretação possível. Então, qual é, no mercado, né, qual é a mensagem que isso passa, né? Essa contratação é cara, né? E você nunca vai ter certeza do custo dessa contratação, porque o que está na lei não necessariamente vai ser aplicado em uma decisão judicial. Então, esses dados eles já são um pouco antigos, né, de 2021, que não se tem muita clareza hoje nos números, né, mas eles refletem bem isso, né? Então, nós estamos aumentando a proteção ao trabalhador, a jurisprudência tem esse viés de aumentar essa proteção ao trabalhador. Agora, veja, no Estados do Nordeste, informalidade, Maranhão, 64%. 64% de informalidade. Vejam os números na região Norte, na região Nordeste, né? Na região Sudeste são um pouco melhores, no Sul são melhores ainda, né? Mas vejam o risco, né, que isso traz. Tá? Essa pressão que eu menciono de deixar fora da proteção trabalhista, né? Agora, ir para os jovens, né, de 18 a 29 anos. Vejam lá o exemplo do Maranhão de novo, 71%, 72% com informalidade. Então, para que serve esse direito de trabalho com esse tipo de interpretação? É para uma minoria. Para uma minoria, né? A informalidade, na média do Brasil, 44% entre os jovens. Então, isso é uma minoria. Então, nós vivemos hoje, né, um dilema de interpretação, né? Nós temos, tradicionalmente, o empregado e o não empregado. Nós temos aquele trabalhador que tem toda a proteção e aquele que não tem a proteção. Qual foi a necessidade que outros países já têm enxergado desde a década de 90? Na década de 90, tem um relatório coordenado na União Europeia por um professor que chama Bolsonaro. Tem um relatório do Bolsonaro, em 1995, já enxergando essa necessidade, entendendo essa necessidade de estender a proteção para não empregados. Depois, nos anos 2000, tem um outro relatório de um estudo na União Europeia, que ficou conhecido com o nome também do coordenador, o professor Alan Supiolo, o relatório Supiolo. E até o nome dele é bem provocativo, né? Outro lado não pode, né? Além do emprego, necessidade de enxergar a proteção trabalhista para além do emprego, né? Então, aqui um professor português, né, dizendo que a inadequação das normas trabalhistas para essa realidade, né, e a necessidade de tratar do direito chegar mais próximo da diversidade das situações concretas. Então, existe uma grande heterogeneidade no mercado de trabalho que não está sendo acompanhada pela legislação. Então, esse relatório que eu mencionei, né, do coordenado professor Alan Supiot, ele é bem profundo, né, mas tem duas ideias ali interessantes. Uma de uma delimitação externa do direito do trabalho e outra de uma fragmentação interna da proteção trabalhista, né? Em que sentido, né? Dentro do círculo aqui, que seria o contrato de emprego, eu preciso criar regras diversas conforme o tipo de empregado, né? Então, se nós olharmos a CLT, com pequenas exceções, ela é homogênea para todos os trabalhadores. Tem exceções, né? Hoje tem a alteração que foi feita na reforma no artigo 454, que prevê a figura do trabalhador hipersuficiente, que é aquele que tem curso superior, recebe mais do que o dobro do teto da Previdência, ele pode negociar com maior autonomia.
mas tem o empregado que exerce o cargo de confiança, né? Mas são exceções, né? Em regra, aqueles critérios se aplicam de forma homogênea para a generalidade de trabalhadores. Então, quando eu penso em fragmentação interna, eu vou modelar essa tutela conforme as diferenças entre os próprios trabalhadores, né? E vou também trazer para dentro do contrato de trabalho alguns modelos que são próprios do direito civil, né? Por exemplo, cláusulas de não concorrência, né? Eu vou trazer isso para o direito de trabalho, cláusulas de permanência mínima. Então, eu vou trazer um tempero, que não seria propriamente trabalhista, mas trago aqui para dentro da proteção trabalhista também, como uma forma de adequação a essa realidade cada vez mais fragmentada, né? E também para preservar a própria existência do direito do trabalho, esse conceito de proteção ao trabalhador, eu preciso criar uma fronteira cada vez mais clara entre quem é empregado e quem não é empregado. Então, eu preciso delimitar melhor, né? Eu preciso fortalecer, né? Criar essa delimitação externa para identificar de forma mais clara, né? Quem é empregado e quem não é empregado. Então, nessa delimitação externa, o mecanismo que vários países encontraram é estender a proteção para além do emprego. Então, por exemplo, na Itália, na Alemanha, a figura do trabalhador para-subordinado. Ele não é empregado, não tem subordinação típica, mas ele merece alguma proteção. Na Espanha, tem o trabalhador autônomo, economicamente independente. Ele é autônomo, mas ele tem um tomador de serviço principal, então ele vai ter uma proteção prevista em lei face a esse tomador de serviço. Então, também não é empregado, a lei reconhece, não é empregado, mas vai atribuir a esse trabalhador uma proteção diferenciada. Então, eu começo a repartir melhor essa proteção entre os dois extremos. Entre o empregado e o não empregado, não preciso ter tudo ou nada, posso ter uma proteção diferenciada. No Brasil, nós continuamos com esse modelo de tudo ou nada. Como até adiantou o Humberto, né, pouco se fala disso, né? Pouca pressão existe no Congresso para que isso aconteça, e às vezes nós estamos discutindo uma situação marginal, né? Por exemplo, a validade do contrato de pessoa jurídica, quando o problema não é esse, né? Por que existe essa pressão? Porque não tem alternativa, né? Então, em vez de nós pensarmos em criar alternativas, nós ficamos examinando qual o remédio que eu vou aplicar quando a doença já existe, né? Não como prevenir essa doença. E nessa fragmentação interna que eu mencionei, né, tratamento diferenciado, né, conforme o grau da debilidade volitiva do trabalhador, né, uma valorização da autonomia da vontade. E também conforme as peculiaridades da atividade e aceitação de cláusulas típicas de direito civil e comercial, sem comprometer a natureza do ajuste. Um exemplo claro são as cláusulas de não concorrência. Então, se eu começo a trabalhar com essa ideia de reforçar essa fronteira de quem é empregado e de quem não é empregado, uma coisa que precisa cair é a presunção de que, havendo relação de trabalho, presume-se que é emprego, né? A justiça trabalhista brasileira ainda nesse sentido, uma presunção. Se alguém ajuiza uma relação trabalhista no Brasil, dizendo que aquela relação de trabalho seria emprego, há uma presunção de relação de emprego e o réu, né, a reclamada, a empresa, ela tem que demonstrar que não seria uma relação de emprego. Então, essa presunção já tem caído em outros países. Um exemplo aqui, um professor espanhol, Antônio Baires, dizendo que quando existe um contrato previsto em lei, né, preenchendo toda a formalidade, registro, por exemplo, se necessário, presume-se a boa-fé, presume-se a validade daquele contrato, e não um contrato, né? Então, já existem algumas decisões no Brasil nesse sentido, né, mas ainda não é a maioria. Então, essa é uma tendência. Qual é o outro viés, né? Quando eu estou entre esses dois extremos, é empregado ou não é empregado? A subordinação não é mais clara, né? Qual é a outra possibilidade? É dizer que todo mundo é empregado. Então, no Brasil, ganhou força durante muitos anos essa teoria chamada de teoria da subordinação estrutural, né? De um jeito meio jocoso, a gente pode dizer que são autores que sustentam que a subordinação, mesmo quando não há subordinação, a subordinação é estrutural. Então, se aquele trabalhador se insere naquela realidade
e a empresa depende do trabalho dele, né? Ainda que ele não receba horas, ainda que não haja subordinação típica, existe uma subordinação estrutural, então ele é empregado. Né? Então, vejam, entre os dois extremos, tem uma possibilidade de afastar a prestação de quem emprega, né, quando tem um outro tipo de contratual escolhido, tem a possibilidade de estender a proteção de forma diferenciada para quem não é empregado, mas se isso não acontece, tem uma tendência no judiciário brasileiro de dizer que todo mundo é empregado, que é uma forma de assegurar o Antônio, o Romero, o Roberto, a proteção trabalhista, porque não tem alternativa. Então, a explicação da teoria de subordinação estrutural é essa, não tem alternativa. Então, o juiz, muitas vezes, no caso concreto, tem essa tendência de dizer que é empregado. Essa teoria, então, ela vai presumir o vínculo com o tomador na terceirização e também em qualquer atividade autônoma, quando se tratar de serviços essenciais ao contratante. Né? E aí começa a surgir esse debate que nós estamos enxergando hoje no STF. Na DPF 324, né, foi ajuizada pela ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio. Quem subscreve até a petição inicial, a professora Teresa Rodolfo. Então, qual foi a estratégia? É interessante ler essa inicial. A BAG pegou exemplos, né, da mesma situação, né, em que um juiz dizia que era possível terceirizar uma atividade e outro juiz dizia que não era possível terceirizar a atividade, que todos tinham que ser contratados pela empresa tomadora. Então, mostrando que não era uma coisa só trabalhista, né, é um problema concorrencial. Né? Então, vamos imaginar que uma empresa do agronegócio seja condenada numa ação civil pública a realizar diretamente o transporte da cana-de-açúcar, e o concorrente não. Né? Então, isso afeta a concorrência. Né? Um outro exemplo, tem uma indústria de elevador, a Elevadores Atlas, no Brasil, ela foi condenada numa ação civil pública a instalar ela própria os elevadores do Brasil inteiro. Não poderia terceirizar a atividade. Ou seja, não poder, empresas instaladoras não poderiam fazer esse serviço. Ela teria que realizar diretamente. Depois das decisões do STF, essa decisão do juiz Cabral caiu. Mas como é que ela vai concorrer com a TIC contra os outros players do mercado se ela tem essa obrigação de instalar um elevador no Piauí, por exemplo? Né? Um elevador em Roraima. Vejam os impactos disso. Então foi ajuizada essa DPF 324, que é um nascedor de tudo que a gente vai discutir hoje. Né? E esse embate, né, da Justiça do Trabalho com o STF, ele ocorre em diversas matérias. E em vários pontos, né, a distância é extrema entre a posição da Justiça do Trabalho e a posição do STF. Eu coloquei aqui um exemplo dos planos de demissão voluntária, né, para que percebam a lógica dessas jurisprudências. A empresa americana trouxeram no Brasil esse modelo do plano de demissão voluntária. Então, ao invés da empresa tomar a iniciativa de rescindir o contrato de nós todos aqui, nós precisamos rescindir o contrato de 100 pessoas. Então, eu ofereço um plano de demissão voluntária para que as pessoas se candidatem àquela rescisão. Eu vou pagar as horas decisórias integralmente e eu ofereço um incentivo. Né? Então, no começo, o incentivo era muito alto. Né? Por exemplo, 2 salários por ano de serviço. Uma pessoa que tinha 20 anos de cargo, vou ganhar 0 horas mais 40 salários. Pode ir. Tá? Aí aderia ao plano de demissão voluntária. Como contrapartida, se exigia uma quitação do contrato de trabalho. Né? Muitos juízes reconheciam essa quitação, a validade dessa quitação. A pessoa aderiu, recebeu uma indenização extraordinária, e muitos juízes de trabalho começaram a reconhecer a validade dessa quitação. Porque, olha, o senhor recebeu 40 salários, deu a quitação, não pode pedir agora meia dúzia de horas extras. Né? Veio aqui para o nosso trabalho e diz: não, essa quitação não é válida. Não pode, não é possível essa quitação. Alguns juízes, então, começaram a permitir a compensação do valor extraordinário uma eventual condenação trabalhista. Né? Ou seja, a pessoa ganhou 300 mil reais de incentivo. A empresa foi condenada a 15 mil reais de horas extras, um valor muito menor do que o incentivo. Então, não tem nada para pagar naquele processo. Dentro do nosso Tribunal do Trabalho, eles não é possível compensar. Né?
Na prática, o que aconteceu? Ao invés das empresas oferecerem incentivo vultoso no começo dos primeiros planos, o incentivo começou a diminuir, né? O valor começou a cair, né? O que as empresas fizeram, as empresas que queriam definir esse modelo? Começaram a negociar com o sindicato das séries. Ora, vou negociar com o sindicato para que seja possível a aplicação, sucessivamente para que seja possível a compensação. E a Justiça do Trabalho disse, não, nem negociando com o sindicato é possível. E aí vem uma decisão do STF dizendo, não, é possível, negociado com o sindicato é possível, né? É possível a quitação geral. Depois essa regra é incorporada a CLT na reforma trabalhista. Então, para mostrar um exemplo desse embate, desse viés protecionista. Na prática, a consequência é que aqueles valores que as montadoras de automóvel ofereciam lá no começo não existem mais. Então, hoje, a demissão voluntária, o incentivo é muito menor. Talvez eles voltem a crescer agora com essa validação da criação das regras por norma coletiva. Outros exemplos, né? Não vou entrar nos detalhes aqui. Horas em Tinder para o trabalho rural, lucratividade das normas coletivas, prevalência do negociado sobre legislado. São vários exemplos que a Justiça Trabalho dizia não, o STF deve dizer sim. Né? Embates entre essa jurisprudência. E aí vem o protagonismo do STF. Né? É uma frase de um juiz da Suprema Corte americana, né? Não pronunciamos a última palavra porque somos infalíveis, nós somos infalíveis porque dizemos a última palavra. Bem ou mal, a tese que prevalece é do STF. A gente pode concordar ou não, mas é a tese que vai prevalecer. Então, existem as ADIs, as ADCs, as sumas vinculantes e as teses de repercussão geral. Isso gerou um incremento das reclamações constitucionais, né? Isso é importante para a gente falar um pouquinho, porque muita gente não entende, né? Como é que o juiz do trabalho profere uma sentença reconhecendo o título de emprego e antes mesmo do recurso ordinário da empresa ser julgado no TRT, o STF vem e caça a sentença. Como é que funciona isso, né? Qual é o argumento? O argumento é a reclamação constitucional com amparo na DPF 324, que é a arguição do primeiro preceito fundamental é vinculante e o desrespeito à decisão do STF na DPF já permite a reclamação constitucional imediata, se esgotar os recursos das instâncias ordinárias. Quando é tese de repercussão geral, precisa esgotar os remédios ordinários para depois chegar na reclamação. Mas quando é súmula vinculante, a ADC, a ADI, a DPF, né, eu coloco caminho. Então, tem umas estatísticas aqui que vou mostrar. O número de reclamações trabalhistas, de reclamações constitucionais em matéria trabalhista, cresceu vertiginosamente no STF. Né? Porque todo mundo começou a cortar caminho. Então, é isso que eu acabei de dizer, né? Nessas hipóteses aqui, a ADI, a ADC, a DPF, são vinculante, o cabimento imediato da reclamação. Em tese de repercussão geral, eu preciso esgotar primeiro as instâncias ordinárias, né? E se o STF julga procedente a reclamação, ele caça a decisão exorbitante do seu julgado ou determina uma medida adequada à solução da controvérsia, né? Nessa matéria de vínculo de emprego, tem decisões do STF que caçaram a decisão, remeteram para a justiça comum, para a justiça comum determinar se aquele contrato com uma PJ, por exemplo, era válido ou não era válido. Tem decisões que o STF já cassou, já julgou improcedente a ação. Tem decisões que o STF mudou, a justiça vai julgar de novo, aplicando o entendimento do STF. E esses três modelos de decisão, dependendo do ministro e da turma no STF, nessa matéria de reclamação constitucional. E vem aqui o problema prático, né, que é a insurgência das pessoas, né, várias associações fizeram entrevista esse ano, muitas associações colocaram contra o STF, criticando essa postura do STF, e isso tem relação com o conceito de estrita aderência, né? Porque para eu ajuizar uma reclamação constitucional, eu preciso demonstrar a estrita aderência. Eu tenho que demonstrar que o STF disse não e que essa decisão está dizendo sim. Preciso mostrar que as consequências são as mesmas e a consequência sendo diferente. O que houve na prática é um reassessamento desse conceito de estrita aderência pelo STF nessa matéria de vínculo de emprego. Então, qual é a queixa das associações de advogados trabalhistas, da OAB? Olha, se o juiz de trabalho escrito base na prova vê uma fraude, né, como é que o STF pode presumir a ausência da fraude? Se tem uma prova concreta da fraude.
esse termômetro, que é difícil de aplicar no caso concreto, né? O que foi presunção, né? O que foi ideologia, o que foi objeto realmente de prova de uma fraude no caso concreto. Isso que é difícil. Mas, estatisticamente, a grande maioria das reclamações constitucionais foi julgada precedente para caçar o currículo de emprego ou para determinar a remessa para a justiça comum. E houve muitas reclamações constitucionais na Justiça do Trabalho, não só com base no DPF 324, mas também com base no termo 1046, quando havia aquela decisão mandando sobrestar os processos. Houve o termo 1046, que era a prevalência da norma coletiva. Vários juízes do trabalho desrespeitaram a ordem de suspensão dos processos, isso ensejou reclamações constitucionais. A questão dos honorários de sucumbência, vários juízes do trabalho também desrespeitaram os critérios fixados pelo STF. E também, mais recentemente, a questão do grupo econômico, da responsabilidade do grupo econômico, a determinação de suspensão, vários juízes respeitaram, também isso ensejou reclamações constitucionais. Então, houve um crescimento grande, né? Isso aqui faz parte do estudo da GV, coloquei o link no final da apresentação, pode compartilhar, professor, que mostra esse crescimento de reclamações constitucionais no STF. E voltando, então, para a DPF 324, né? O tema ali, inicial, era estritamente terceirização de serviços, né? O que estava sendo atacado ali era a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331, que dizia que era ilícita terceirização de atividade fim. E o problema prático, que era difícil saber em muitos casos o que é atividade fim e o que não é atividade fim, depende do entendimento do juiz. Então, exemplos que estão naquela ação. Transporte de cana-de-açúcar. Tem juízes dizendo que aquilo é atividade fim da usina e outros dizendo que não é atividade fim. Aí gerava um problema concorrencial. Então, o objeto principal daquela ação era esse. Era a distinção entre atividade fim e atividade mínima. E o STF reconhece, então, que é ilícita essa distinção. Não cabe essa distinção, permitindo a terceirização e atividade fim. Qual é a consequência imediata, né? Muitos juízes começaram a escapar desse debate aplicando aquela teoria que eu mencionei da subordinação estrutural. Eu não vou examinar essa atividade fim e atividade mínima, vou declarar o vínculo por subordinação estrutural. Aí o próprio Tribunal Superior do Trabalho, várias decisões, esse aqui é um exemplo, diz o seguinte: olha, para quem isso é tangente, né? Você está querendo escapar. Essa é uma forma de suspeitar também o critério do STF. Você não quer mais, não existe mais aquele critério, porque você quer escapar daquele critério para dizer que tem vínculo com outra linha argumentativa, não prática. Esse acordo aqui do ministro Augusto César diz isso, né, que invocar a subordinação estrutural para reconhecer o vínculo, no caso da terceirização, está também afrontando a decisão do STF, que diz que é lícita a terceirização de atividade fim. O problema maior desse entendimento do STF na DPF 324 e no tema 725 de repercussão geral, que diz respeito à terceirização da atividade fim, é o fato de que na decisão da DPF 324 eles não ficaram fechados apenas à questão da terceirização. Eles reconheceram também, na fundamentação, a necessidade de validação de outras formas de inserção do trabalhador no mercado de trabalho. Então, o debate ali não ficou restrito só à terceirização, ainda que o dispositivo seja a inconstitucionalidade da súmula 331, dizendo que é lícito, na fundamentação, há uma crítica à Justiça do Trabalho, reconhecendo a necessidade de reconhecimento, reconhecendo a necessidade de outras formas de inserção do trabalhador no mercado de trabalho sem esse viés ideológico de que nada pode. E isso, tem uma outra consequência. Então, nesse caso da pejotização, como é que eu posso invocar a DPF 324 para levar a matéria diretamente no STF? Se a DPF 324, o objeto ali era atividade fim e atividade meio, saber se essa distinção era lista ou não era lista. Não estou usando só o dispositivo daquela decisão, estou usando a fundamentação, estou usando a razão de decidir, a ratio decidendi. Então, cabe a reclamação constitucional também por afrontar a ratio decidendi daquela decisão do STF. Então, aqui um trechinho de um artigo
do juiz Diego Petati, um juiz trabalhista aqui em São Paulo, né? Dizendo que, à primeira vista, o uso de precedentes díspares pelos ministros para analisar temas que tratam da configuração da relação de emprego pode parecer um equívoco, quase que uma catianga jurídica, brinca, né? Mas o olhar mais atento deixa clara a intenção do STF em suas mais recentes decisões, destacar a prevalência do acordo de vontades, o ânimo dos contraentes, né? Então, essas decisões, se pegarem uma decisão, qualquer uma delas, em reclamação constitucional envolvendo o tema da pejotização, na fundamentação invoca a DPF 324 não a extinção da atividade fim da atividade meio, mas os trechos da decisão que asseguram outras formas de inserção do trabalhador no mercado de trabalho. E aí vem, né, aquele programa prático, né? E, quer dizer, então, que não vai ser examinado uma fraude, contrato de contratação de pessoa jurídica, né? Quando eu sou contratado de pessoa jurídica, sempre eu vou presumir que aquilo é válido, não existe nada de fraude. Essa é a crítica que o OAB tem feito, que várias associações têm feito, né? Como é que eu vou separar o joio do trigo, né? E esse é o grande problema, né? Separei aqui alguns exemplos, né, de reclamações. Aqui uma reclamação constitucional, né, uma decisão agrava uma reclamação constitucional envolvendo uma empresa de logística na indústria de cosméticos, né? Aqui um exemplo também, veja como se estende aqui, que é um motorista da Capify, né? Então, a decisão originária lá falava de atividade fim e atividade meio, até o vínculo do motorista de um aplicativo com o aplicativo está sendo colocado, né, nesse quadradinho aqui, pelo reconhecimento de outras formas de inserção do trabalhador no mercado de trabalho. Um outro exemplo aqui, um diretor de uma empresa de televisão que escolheu prestar serviços por intermédio de uma pessoa jurídica, também afastado o vínculo de emprego, né? Então, há diversas decisões nesse sentido. O problema, né, tá no exagero, né? E aí essa crítica que as associações fazem, que a OAB faz, ela também é procedente, né? Tem um exemplo de uma reclamação constitucional envolvendo um controlador de acesso ao supermercado, né, o famoso porteiro. Então, nesse caso, tem um certo exagero, né? E o problema nessa quantidade que eles estão julgando, vão passar coisas assim. Então, qual é o critério para separar o jogo do trigo, né? Esse é o momento atual que nós estamos vivendo, né? Para a gente entender esse novo conflito também, né, tem uma outra questão, que é uma mini reforma que o TSE fez em novembro do ano passado, para reforçar os seus precedentes, né? Então, isso aqui dá uma aula grande também só sobre isso, né? Mas, basicamente, o TSE passou a defender a criação de precedentes vinculantes também, né? Já existia esse sistema e foi aperfeiçoado em novembro do ano passado, né? Então, basicamente, né, houve uma reforma no regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho, uma reforma na Instrução Normativa número 40, e, na prática, né, o Tribunal Superior do Trabalho passou a usar uma grande intensidade, o chamado CIRR, né, Incidência e Resoluções de Recursos Criativos, tá? E a tese que ele fixa nesses incidentes é vinculativa para o TST e para toda a Justiça do Trabalho, né? Nesses incidentes também, eles criaram uma distinção que não está muito clara, que é a diferença entre afetação e reafirmação de jurisprudência. Quando é a afetação, por exemplo, existe uma divergência entre as turmas do TST, tem um procedimento muito mais cauteloso de assegurar contraditório, audiência pública, situação oral, prazo para as empresas, trabalhadores, associações se manifestarem, né? Então, para a associação comercial, isso é importante, mapear quais são os processos com o edital em aberto para se manifestar, para fornecer também argumentos na defesa do entendimento que lhe parece o mais correto, né? Nessa semana, por exemplo, semana agora, eles estão fixando 68 novos temas. Já fixaram 194. Vão ficar vinculantes. Então, esse é um tema que as associações estão deixando passar, né? Depois se fixa a tese, ela é vinculativa. E na reafirmação, eles usam esse sistema quando eles reconhecem que não tem divergência no TST. Aí, nesse caso, o julgamento é virtual, sem sustentação oral síncrona, sustentação oral gravada,
e sem um prazo para manifestação dos interessados. Só para se reafirmar a própria jurisprudência. Depois isso passa a ser vinculativo. Outra consequência, tem uma decisão de um acordo regional. A empresa recorre. Se um dos temas do recurso diz respeito a uma dessas teses, o recurso nem vai para o TST. Ele é denegado no regional e não cabe mais agravo instruído. Cabe um agravo interno que é julgado no próprio regional. Então, essa matéria nem chega mais ao TST. Né? Então, é uma outra consequência. E outro ponto, quando os processos chegam ao TST, eles não são distribuídos mais automaticamente para as turmas. Eles são pré-analisados pelo presidente. É óbvio que não é o presidente. Um exército de assessores, né, que auxiliam o presidente, já fazem uma filtragem dos processos que são viáveis ou não para irem para as turmas. Então, muitos processos estão caindo na presidência. Então, o presidente já julga na presidência decisão monocrática e aí a parte prejudicada tem um agravo interno, com risco de multa. Então, é um sistema que foi criado com a intenção de racionalizar, porque o TST está abarrotado, tem cerca de 500 mil processos lá de acerto para serem julgados, né? Para fazer com que as turmas julguem realmente os casos importantes. O problema, né, é que vai restringir muito o debate nos casos complexos, né? E também as pessoas não estão percebendo que isso está acontecendo. Então, esse é mais um tema aqui para a associação refletir e participar também dessas teses que estão fixadas, né? Porque tem perigo grande. E o TST, né, nessa modificação toda, pega um processo e propõe definir qual é o critério para a contratação de pessoas jurídicas. O STF fixou um parâmetro na DPF 324, está sendo o caminho para as reclamações constitucionais. Então, o TST diz assim, não, eu vou decidir isso, eu vou criar um precedente vinculante sobre essa matéria. Então, qual a mensagem que o TST transmite para o STF ao fazer isso? Aí, pouco tempo depois, o tema 389 no STF, né? Vou avançar um pouquinho, depois eu retorno aqui, que vai tratar de 3 temas relacionados a isso, né? E aí, outro ponto, eu separei aqui do acordo, esse item 9, em que o STF deixa claro que a discussão ali não é só PJ, tá? Não é só PJ. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia, que era o caso concreto. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil e comercial. Tá? Então, isso está no acordo que gerou o tema 389 de repercussão geral. E no tema 389, ali no dispositivo, o STF vai examinar a competência do juiz de trabalho para o julgamento das causas que se discute a existência de fraude no contrato civil comercial e prestação de serviço, a licitude da contratação civil comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF na DPF 324, né? E que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de realização do trabalho e a liberdade de organização coletiva dos cidadãos, que está enfatizando, ó, não é só terceirização, né? Está discutindo a gente está discutindo a validação de outras formas de inserção do trabalhador no mercado de trabalho. E o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. Que o problema hoje é esse, né? Eu não posso dizer que não acabaram as fraudes. Como é que eu vou separar uma coisa da outra? E a Justiça do Trabalho continuou proferindo decisões diversas, né, sobre esse tema. E aí, em abril deste ano, né, o STF manda suspender todos os processos que envolvem essa matéria. E um dos argumentos que é utilizado nessa decisão do ministro Gilmar Mendes é que o STF estava ficando abarrotado de reclamações constitucionais sobre esse tema. Estava todo mundo cortando o caminho. Né? Então, voltando, né, para a questão da amplitude do tema, né? O que o STF vai decidir? Né? Ora, tem uma alegação de fraude, né? De quem é a competência para dizer se o contrato com o prestador de serviços é fraudulento ou não é fraudulento? É da Justiça do Trabalho ou é da Justiça Comum? Obviamente, a Justiça do Trabalho, as associações de advogados trabalhistas, a OAB, para defender a competência da Justiça do Trabalho. E, pelo artigo 114, da Justiça do Trabalho mesmo. Quais serão os critérios, né, de ônus da prova, definição do ônus da prova, para saber se houve fraude ou se não houve fraude? E, por fim, quais são os critérios para validar esse tipo de contrato?
É difícil apostar qual vai ser a tese fixada pelo STF, mas me parece que vai acabar utilizando um critério também patrimonial, né? Então, por exemplo, no artigo 444 da CLT, tem a figura do trabalhador suficiente que ele ganha acima do dobro do teto da Previdência Social, acima de 15 mil reais, mais ou menos. Talvez o STF use um critério semelhante a esse para balizar ali algumas da prova e os critérios para ferir fraude. Ou se tem curso superior, né? Talvez ele use esses critérios que já existem na própria CLT ao decidir o tema 389. Mas é difícil, essa aposta é difícil. Quem souber já o que vai prevalecer tem uma resposta aí de $1 milhão, né? Porque ninguém sabe vai sair dessa discussão. E insisto, né? Aqui o tema não é só PJ, né? Trabalhador autônomo, pode ser também motorista de aplicativo, pode ser também entregador, pode ser várias coisas. Mas o STF também está julgando a questão da plataforma e a questão do motoristas em ações separadas também. Então, em algum momento, vão reunir todos os sistemas para definir os critérios. E aí vem uma preocupação, né, levantada pelo Dr. Humberto, pelo professor Romeu, que é os impactos da reforma tributária também. Isso faz todo sentido, né? Se com a reforma tributária o IVA, né, ele passa a ser parte de uma cadeia, né? Então, se o prestador de serviços que eu contratei pagou o IVA, né, pagou o CBS e o IBS, quando eu for pagar os meus valores, eu vou bater o que foi pago por quem eu contratei, e assim sucessivamente. Então, na prática, pode haver um incentivo para que eu não contrate um empregado, porque eu não vou ter essa vantagem tributária, e contrate mais pessoas jurídicas, né? Diretores de uma empresa, por exemplo. Não vou mais contratar como empregado, vou contratar como pessoa jurídica, porque aí eu vou abater os meus impostos, o IVA já pago pela PJ daquele diretor. Então, essa é uma outra consequência também, pouca gente tem falado, pode ter um incentivo para que isso aconteça. E um outro problema que está sendo muito discutido é a questão previdenciária, né? Quem vai financiar a previdência para o futuro, né? Se houver uma redução dos trabalhadores. Mas eu insisto em um ponto que eu falei no começo, né? A gente está discutindo um problema marginal. Nada disso existiria se nós seguíssemos o exemplo de outros países e começássemos a distribuir a proteção de forma mais adequada a cada tipo de trabalhador. Porque a gente continua nesse sistema aqui entre os extremos. Ou é empregado ou não é empregado. Ou é empregado ou é PJ, por exemplo. Eu não tenho trabalhador autônomo economicamente independente, ou para-subordinado, eu não tenho outras figuras que são protegidas pelos países. Então, esse é o dilema. E aí muito se combate a postura do STF, mas no Congresso Nacional ninguém está trabalhando para resolver a origem do problema, que é distribuir melhor essa proteção. Então, essas são as considerações, professor. Estou à disposição aqui para as dúvidas, para conversar com os colegas. Muito obrigado pela atenção. Eu primeiro deixa eu fazer uma alerta que hoje a reunião vai terminar 11h30, 11h20. E o professor Dr. João tem compromisso. Eu vou ser um pouco sério, né, nessa pós-apresentação. De qualquer forma, eu vou fazer um comentário. Esse tema tem muito. Todo esse tema das relações, vou chamar de relações de trabalho, né? No sentido, relações de serviço. Queria fazer falar de forma muito fechada, mas de forma mais ampla. É muito relevante, muito importante. Isso tem efeito na estruturação de toda a economia do país. Então, nós percebemos que existe, por exemplo, um grau de informalidade lá nas primeiras cidades, diretamente proporcional, ou inversamente proporcional ao desenvolvimento cultural do país. Cultural no sentido
inadequado usar essa palavra, econômico, cultural do sistema econômico, né, do país. Então, aqueles estados mais pobres, que precisariam exatamente mais proteção às pessoas, são os que têm menos proteção. Isso acontece em vários aspectos da sociedade brasileira. E nós temos um problema, e além dessa questão, uma questão prática que nós temos, né? Nós estamos mais inseridos numa economia mundial. Queiram, gostamos disso, estamos em uma economia mundial. Então, na prática, nós estamos concorrendo, e nós, Brasil, brasileiros, empresários, empregadores, trabalhadores, estão correndo com o resto do mundo, com a China, com a Europa, com os Estados Unidos, o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, o Vietnã. Hoje é muito simples você pegar um produto do Vietnã e colocar em São Paulo, na 25 de março, onde vive o Grande, né? É elementar. Pior, você coloca um serviço aqui na nossa área. Por exemplo, um teleatendimento. Sim. Um teleatendimento você consegue contratar na prática, você consegue contratar na Índia e as pessoas, você está falando com uma pessoa em português, com sotaque, inclusive, você não percebe, não pode perceber, tanto faz, é só atendimento, atendimento de bando, de serviço, né? Ou até atendimento jurídico, o que, que me impede de subcontratar um serviço jurídico? Eu queria contratar o doutor Romeu, que é muito mais jogador que isso, muito famoso, muito caro. Eu vi na. Mas ele dá desconto. O doutor Rogério também, muito famoso, muito caro. Quando dava um serviço jurídico, estou exagerando, claro, de um fornecedor em Portugal, ou na Ásia, ou Israel, ou qualquer lugar, né? Ou nos Estados Unidos, né? Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter consciência que temos uma concorrência mundial. Os meios de transporte e comunicação moderna. Então, outro dia eu usei uma seguinte frase. Ou nós pensamos no século XX, ou pensamos no século XXI. Então, pensar no século XX é aquela ação, vou proteger o trabalhador, fazer isso. Está certo, eu não sou contra, sou a favor. Você tem que proteger o trabalhador, tem que ter esse trabalhador protegido é meu consumidor. Eu tenho que pensar, eu também tenho que vender o que eu estou produzindo, né? Mas, por outro lado, se eu dificultar muito a produção de serviço, comércio e indústria, serviço industrializado, né, eu começo a exportar essas possibilidades, né? Então, nós vemos hoje que na Europa, talvez olhando para trás, né, a Europa dificultou muito, criou muitas situações sociais, de forma que houve uma migração dos investimentos para a Ásia. E nos Estados Unidos também, e aqui também, de uma certa forma, né? Então, nós precisamos ponderar esse tipo de coisa. Qual que é o meio termo? Me parece que o doutor Rodrigo tem razão. Hoje nós temos um modelo que não precisa ser revisto, precisa ser pensado. Eu tenho situações de cinza entre esse preto e esse branco. Claro, tem situações que é absolutamente de relações de emprego, subordinado, empregado mesmo, e tem outras relações que são, mas tem uma série de relações de meio termo, né? Por exemplo, imagino eu sou advogado. Sou advogado. Eu trabalho para empresas, como a maioria de nós, eu alguns de nós, né? Mas para a empresa. Você acha que eu sou empregado no conceito da CLT, estrito da CLT da empresa? Eu acho que não sou. Não. Mas eu trabalho sobre subordinação. Meu cliente fala, ó, aparece aqui 8 horas da manhã, eu quero falar com você, eu estou lá 8 horas da manhã para falar com ele. Eu compro o horário, desde que ele termine, claro. Mas você tem uma autonomia. Claro, qualquer autonomia técnica, até o advogado empregado tem autonomia técnica também. É garantido pela própria OAB, né? Então, na realidade, eu tenho zona cinza. É isso que eu quero dizer. Para mim é evidente que não sou empregado, mas eu tenho meio termo aí, né? Então, me parece que mesmo as empresas, tem empresa constituída, tem empregado, tudo.
mas de tal forma subordinada ao contratante dela, que é contratante único por vez, a gente vê isso em empresas distribuidores de tecnologia e tal, que ela está numa situação, eu lembro que esse contrato de distribuição ou de fornecimento, pior, de subordinação pior do que do empregado. Eles têm, inclusive, cláusulas de não concorrência que o empregado não teria. Né? Então, a situação de controle econômico, verdade, é absurdo. Claro que não é uma relação de emprego. Então, essas coisas precisam ser pensadas, isso sai da relação do trabalho, da CLT, digamos, da Justiça do Trabalho, e adentra na própria relação do comércio, ações civis. Então, isso me parece assim que é um debate infinito, isso vai ter consequências gravíssimas, né? O IVA, né? O IVA dual, né? O IBCBS. Vai ter consequências também do imposto de renda. O que é dedutível, o que não é dedutível, efeitos de imposto de renda. Quer dizer, tem consequências para todos os lados, né? Me parece também, agora fazendo uma autocrítica, agora falando em nome da associação comercial, e das outras instituições, que realmente o doutor Antônio tem razão. Isso precisa ser melhor abordado, melhor enfrentado pelas entidades empresariais. Por exemplo, as entidades empresariais, e talvez seja em questão de a gente levar isso a uma discussão, sugestão à presidência, de ter mecanismos, primeiro, mecanismos de verificação, de controle, de acompanhamento desses temas no TST, por exemplo, né? E depois ter mecanismos de aderência, como escolha, ou participar de audiência pública, ou aparecer, ou participar melhor disso, verificar junto à sociedade, porque, por exemplo, toda vez que uma súmula do Tribunal Superior, isso não é como norma, é lei, é norma cogente, não se cumpre. Então, está se criando uma norma, que na verdade existe essa norma, sempre existe, né? O intérprete jurisdicional tem uma atividade legislativa na prática, ela tem essa capacidade. Né? E com essa situação de súmulas vinculantes, decisão vinculante, isso está sendo de forma mais profunda ainda. Então, demanda das entidades e dessa casa, talvez a nível nacional, o acompanhamento e a defesa técnica dos interesses dos empresários. Assim como eu espero que as empresas e trabalhadores tenham um acompanhamento de interesse para enriquecimento do debate e para solucionar melhor solução dos problemas. Para colocar para o magistrado ou para o juiz, o ministro, quais seriam os vários aspectos para ele melhor decidir. Né? Porque não adianta depois chorar de reclamar, né? Falar, o TST está decidindo, o Supremo ou o Tribunal está decidindo dessa forma, se os próprios partes interessadas se recusarem a participar, a enfrentar esse debate, que é custoso sempre, que, claro, é muito custoso você colocar mecanismos de controle, de acompanhamento, esses muito custoso. Eu encerro aqui a minha fala, já agradecendo. Passa a palavra ao doutor Romeu. Obrigado pelas considerações. Sobre isso, eu não preciso perguntar nenhuma. Mas eu posso dar um exemplo da sua fala, desses IRMs, né? E isso realmente é muito sério, porque já tem 194 teses judiciais. E eles vão fixar muito mais ainda esse ano. Essa semana, hoje, termina o julgamento com 68. Um exemplo que envolve área médica. Estão fazendo por reafirmação, procedimento simplificado, procedimento de afetação, para reafirmar a jurisprudência de que todo trabalhador em um hospital, clínicas, que tenha contato com o paciente com doença infecto-contagiosa, tem direito ao adicional de disponibilidade em grau máximo. A norma regulamentar faz uma distinção, grau médio, e isso é grau máximo quando o contato é com o paciente com doença infecto-contagiosa em isolamento.
Só que na pandemia, a Prudência começou a aplicar em grau máximo para todo mundo, pandemia. Aí pegaram essa após a pandemia, quiseram criar como se fosse a regra geral agora. Então, imagina a conta que ia chegar no hospital, que paga grau médio para todo mundo, ia começar a pagar em grau máximo. Nós ingressamos por um sindicato patronal, né, e a Confederação Nacional de Saúde ingressou também. E nós conseguimos alterar a sistemática de reafirmação para afetação. Agora, todo mundo vai ser ouvido. Mas ia passar. Sim. Ia passar. Sim. Aqui não abriu prazo para ninguém. Nós peticionamos sem ter aberto prazo. Esse exemplo é interessante, como o doutor Moura falou, que ele afeta toda a economia. Sim. Porque você começa a falar, mas a questão é o hospital. O hospital da saúde tem uma série de O coisas. consumidor, no final. O consumidor, quer dizer, assim, é muito importante. E às vezes essas discussões assim, sobre importância passam despercebidas. As entidades, elas estão passando despercebidas. Por um lado. E por outro lado, todos nós perdemos, como sociedade, como país, como nação, por quê? Porque nós estamos concorrendo, vamos dizer, com o resto do mundo. Então a gente precisa se atentar muito a esse. Os discursos são muito importantes. Vamos aumentar o. Muito importante. Eu acho que tem uma questão das consequências das decisões, né? Que a gente às vezes não olha, e os casos não olham, faz uma análise sobre isso, e a gente não pensa, vamos dizer assim, no bem comum, né? Ou seja, qual é o efeito dessa decisão no todo, né? E aí está muito focado no caso concreto, só na solução daquela disputa, mas não no efeito prático que aquela decisão vai ter por todo, né? Mas, de qualquer forma, seria muito breve aqui, eu queria agradecer o doutor pela discussão. A gente está com um tempo bem curto. Eu acho que poderia abrir para uma pergunta ou duas perguntas que tenho aqui, e a gente aí encerrar aí. Então, à sua disposição para alguém tomar o que quiserem. não, sem dúvida. Isso daí já tá no cronograma, já, porque o tema é palpitante. Primeiro, o meu nome é Sérgio, sou presidente da Noroeste e trabalho com imóveis. Aqui o pessoal é imóveis. Como fica, então, o caso do corretor de imóveis? Ele é um autônomo, não é pessoa jurídica, trabalha dentro do imobiliário de inteiro. Pode acontecer ele coisas dessa imobiliária do diretor. Corretor de imóveis é um exemplo de profissão que já tem a sua regulamentação. Tem o registro próprio, o órgão, né? Mas mesmo assim, há muitas reclamações trabalhistas discutindo o vínculo desse corretor. Então, essa decisão do STF vai ter impacto também em situações como essa. O critério que vai ser fixado para saber se é possível presumir a fraude, se não é possível presumir a fraude, quem vai ser o da prova, pode ser que essa decisão do STF tenha impacto também nesse tipo de ação. E são comuns as reclamações trabalhistas de corretores que trabalharam a vida inteira com registro impresso, regular, usufruindo da sua economia ali, mas com um tomador principal da sua atividade. Depois vem questionar o vínculo de emprego. Né? É uma zona cinzenta, como disse o Dr. Humberto. Quais seriam os critérios nessa zona cinzenta para dizer se está mais próximo do preto ou do branco? Essa decisão da STF pode trazer um norte para isso também. Tem uma consequência prática interessantíssima, porque às vezes aquela pessoa que entrou com aquela reclamação trabalhista, ela não representa a vontade da maioria daquela coletividade, daquela categoria, né? Por que eu estou dizendo isso? Imagina a seguinte situação: o corretor de imóveis hoje pode autônomo ele ganha um percentual sobre a venda do imóvel, né? Que no final do dia, se ele vender imóveis com valores, né, expressivos, vai lhe dar um valor ao longo do ano bastante expressivo. Imagina se vem uma decisão dessa que diz, não, agora todo mundo é CLT. O que vai acontecer? A imobiliária, o que ela vai fazer? Vai transformar todo mundo em CLT e o ganho vai ficar para ela, vai ficar mais para o corretor. Será que a maioria dos corretores quer isso? Então, assim, isso que é interessantíssimo, porque eu vou dar outro exemplo do desenvolvedor de software, programador, né? Você conversa com os programadores, eles não querem ser CLT. Eles não querem. Só que ninguém conversa com eles para saber. Simplesmente
Vamos dizer que um programador insatisfeito por qualquer motivo, ela entra com a questão trabalhista, tem a questão do vínculo, né? Reconhecido, e afeta a relação de todos os outros, porque ninguém vai querer contratar os outros como PJ, mas eles querem ser contratados como PJ, porque ele dá mais flexibilidade, eles podem morar fora, podem fazer o que eles quiserem, eles precisam estar aqui presencialmente. Então, assim, veja só os impactos dessas decisões, né, em cada uma das categorias que tem as suas particularidades, ou seja, não se tem um estudo para entender a realidade prática dessas relações, o que essas pessoas preferem em termos de regulamentação, vamos dizer assim, né? E aí acaba todo mundo caindo dentro de uma caixa única, uma regulamentação única, que às vezes até se a gente for pensar no global, no geral, acaba prejudicando aquela própria pessoa, sem que ela saiba. Sobre a foto do primeiro sindicato foi por 12 anos. E um problema que nós tivemos anos atrás é que, a exemplo do advogado, que ele processa, ele entra com o nome dele, com o nome dele, por diante. Nós tentamos fazer isso com os corretores de imóveis na transação, que aparecesse na matrícula ou no contrato o nome e tudo o preço dele. E perdemos isso. Tentamos isso várias vezes e não conseguimos. Por quê? Porque quando eu fizer isso, o corretor de imóveis tem que pagar imposto. Então, olha que coisa boa. E agora nós estamos indo para uma fase, comigo e comunidade, onde eu tenho que, de alguma forma, destinar esse dinheiro ou alguma coisa assim. E hoje, no Cresce, por exemplo, eu sei que já se fala sobre isso, mas ninguém tem ainda uma posição de como vai ser. É um problema que vai acontecer em meses. Meses. Eu, por exemplo, tenho meus corretores. Eu vou fazer com esses caras agora, mês que vem, do ano que vem. Isso é um bom ponto, é um bom tempo. E esse problema é gravado também quando a provocação não é feita pelo trabalhador, é feita pelo Ministério Público. Exato. Às vezes Não é necessariamente a vontade do trabalhador. Nessa setor de tecnologia, às vezes tem empresas que nunca teve uma reclamação trabalhista. Nunca teve. As pessoas gostam daquele modelo, mas veio o Ministério Público questionar. Nós tivemos isso há uns 10, 15 anos atrás, novamente. Foi quando nós começamos a provocar isso no sindicato. E, na época, tentamos e de uma forma quase que unânime no país inteiro, a decisão foi não quero. Agora, né, eu não sei mais se eu não quero, vai dar certo. Isso é, vou pensar um pouquinho. Eu vou revelar, agradecer ao doutor Pedro Pires, ao doutor Beck, felicitar o doutor Antônio Galvão Pérez pela brilhante explicação, teve um tempo mesmo, para a gente mostrar na iminência aí de se definir os rumos e os caminhos, né? E aí, enquanto o senhor falava, me passaram algumas ideias, né? E eu lembro que em um dos julgamentos lá do STF, o ministro Alexandre de Moraes falou da questão que o contratante, como trabalhador autônomo ou PJ, inicialmente ele quer essa contratação, sim, porque o valor líquido para ele é maior. E quando ele rompe o contrato por questão pessoal, aí ele vai buscar a justiça do trabalho, tem a questão da insuficiência e o risco trabalhista, que a senhora até perguntou que talvez daqui para frente eu tenha um problema. Não. Passivo que já gerou para trás pode ser um passivo que vai, né? E aí o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: me ocorreu aquele brocado, né? Ninguém pode alegar a própria torpeza. Se um trabalhador autônomo qualificar nível superior, cirurgião dentista, enfim, até um corretor de imóveis que tem nível superior, ele prefere essa contratação em benefício próprio. Aí depois rompe o contrato, ele vai na Justiça do Trabalho falar que o princípio do hipossuficiente, que a gente não é bem assim, o princípio do coitadinho, não é coitadinho. Ele ganhou lá 1 milhão de comissão ao ano, vamos pagar fundo de garantia, hora extra, né? Então, queria que o senhor desse essa... Isso, é a questão do autonomia da vontade. Né? Essa visão da STF fala disso, né? Foi assinada pela DPF 324, e quando surge o tema 1389, e fala que é a autonomia da vontade. Né? Esse tipo de debate, no escritório já dialogou muito para empresas de televisão. Aí o jornalista âncora do telejornal,
ou um ator, né, de grande renome. Muitas vezes, eles têm a sua pessoa jurídica, prestam serviços para as empresas. Tem um exemplo no caso do escritório, vou falar qual é a empresa e qual é o jornalista. Ele diz o seguinte: avisa o fulano, que é o chefe de redação, que essa eu não vou fazer. Eu escolhi qual tipo de matéria ele quer fazer, repórter especial. E aí fica nessa zona cinzenta. Tá? Tem um acordo, hoje é ministro do PST, que era, na época ele desembargador aqui em São Paulo, o senhor Sérgio Pinto Martins. É um acordo envolvendo o Datena. E aí ele dá uma lição de moral do Datena. O Datena entrou com a reclamação trabalhista, contrabando? Lembra se foi contrabando, o RNZ, o Aeroporto, uma delas. Eu não sei qual foi isso, esse caso não foi nosso, mas ele dá uma lição de moral da pena a favor dele. Não sei se depois teve a eleição não vai essa decisão. Mas esse acordo é bem interessante, porque ele fala dos valores, ele é centenas de milhares de reais por mês, né? Ele escolheu, ele até diz assim, na hora que foi fechado o contrato, ele comemorou com o champanhe, tem uma frase assim, fora, e depois ele dizer que nada daquilo era válido. Então, Ele foi obrigado a assinar. Né? Esse acordo é interessante, é bem interessante. Bom, infelizmente a gente chegou aqui no horário, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação, a sua apresentação. Agradecer a presença de todos aqui, presencialmente, e agradecer a presença de todos que estão aí também nos assistindo virtualmente. Agradecemos muito a presença de todos vocês e ao público. Bom, aqui é a tradição da casa, a gente premiar os nossos palestrantes com uma medalha e da casa. Então, eu queria saber qual é a sua parte. Entregar a medalha da Associação Comercial. Obrigado. Obrigado.